Olá, tudo bem? Você está no canal As Gêmeas e eu sou Luciana, sou nutricionista e quero te perguntar se você já está inscrito ou inscrito neste canal. Não? Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá uma olhada na playlist que a gente tem um monte de coisa legal aqui pra você curtir, com certeza. E também aproveita que quando você ativa o sininho, você recebe as nossas notificações de vídeos todas as terças e quintas que ocorrem por volta do meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza aflige muitas mães, que é a maturação dos pulmões dos bebês. Talvez você esteja nesse dilema, usar ou não usar o corticoide que o médico prescreveu, será que isso realmente é necessário ou não? Então vamos falar um pouquinho sobre maturação pulmonar. Os pulmões dos bebês, eles começam a se desenvolver logo no início da gestação. Só que a maturação deles só vai se completar por volta das 34 semanas de gestação. Quando tem um risco grande de prematuridade, ou seja, se a mulher ela começa a ter contrações por volta das 33 semanas e vai para o hospital assim com contrações já fortes, se ela está com a bolsa rota, ou seja, se já rompeu a bolsa antes das 34 semanas, o médico acaba prescrevendo o corticoide. Também é muito comum a prescrição de corticoides em gestações múltiplas, porque pode acontecer, tem um risco maior dos bebês nascerem prematuros. Não necessariamente isso vai acontecer. Com o avanço da medicina, graças a Deus, as gestações têm ido ao termo, sem dúvida. Mas é mais comum a prescrição em gestações múltiplas. Eu, por exemplo, usei o corticoide, usei 4 doses, que foram 2 por bebê do Celestone, e usei com diferença de 48 horas, 48 horas entre uma injeção e outra, tá? Essas injeções são intramusculares e tem essa diferença, de 48 horas. Tem médico que prescreve uma dose muito grande. Aí você tem que conversar com ele, será que isso é necessário? Já vi gente dizendo que o médico prescreveu 7 doses, 14 doses. Aí tem que ver por que uma prescrição tão grande assim. No meu caso, eu tomei com 31 semanas essa dose. As minhas filhas não nasceram prematuras. Mas por que isso acontece, Porque a maturação do pulmão dos bebês, como eu falei anteriormente, ela acontece por volta das 34 semanas, certo? E se o bebê ele nasce antes desse período, ele tem mais risco de ficar no UTI neonatal, porque os pulmõezinhos dele ainda não estão maduros o suficiente para inflar. Tem risco maior deles desenvolverem uma síndrome, que é a síndrome do desconforto respiratório. Antes de 1969, 1972, quando começou-se um estudo sobre a administração de corticoides para as mulheres por volta das 32 semanas de gestação, por 2 médicos neozelandeses, antes desse período morria muitas crianças, muitos bebês, mesmo ficando nos leitos de UTI neonatal. Depois, com o estudo deles, eles verificaram que o número de mortes reduziu bastante por conta disso, dessa síndrome. No que consiste essa síndrome? Os pulmõezinhos dos bebês, eles estão imaturos, então eles não conseguem inflar suficientemente bem. Então o processo de respiração ele fica prejudicado. Por isso acaba que muitos bebês iam a óbito por conta disso. Depois desse estudo, observou-se que isso reduziu bastante. Mas eu vi muita gente falando assim, que às vezes fica com medo. Será que os meus bebês vão nascer prematuros? Se eu tomar, aumenta a contração? Isso não tem relato, tá bom? Como eu falei, eu tomei com 31 semanas de gestação e as minhas filhas nasceram com quase 37. Então não tem essa relação de os bebês nascerem logo depois de vocês tomarem, tá? Muito provavelmente pode acontecer de vocês tomarem justamente por conta do risco do parto prematuro. Com a injeção do corticoide, diminui-se os riscos da síndrome do desconforto respiratório, também diminui-se o risco de hemorragia intraventricular. Essa hemorragia intraventricular é um sangramento no cérebro que pode acontecer em bebês prematuros, muito prematuros, e também a morte do tecido intestinal, que é enterocolite necrosante, também comum em bebês prematuros. Então, a administração do corticoide, além do amadurecimento dos pulmões, pode ser benéfica para esses outros riscos aí prematuros, tá? Em relação a efeitos colaterais, não tem qualquer efeito colateral em relação ao desenvolvimento, crescimento do feto, tá bom? E também, o que pode acontecer quando você toma a injeção, as injeções no caso eu tomei 2 porque eram 2 bebês, quando você toma essas injeções, pode acontecer dos bebês mexerem um pouco menos entre 2 a 5 dias após a injeção, mas depois
volta tudo ao normal, tá bom? No caso das mulheres, das mães, será que tem risco? Vamos ver. Se a bolsa ao redor dos bebês estiver rota, pode ter um leve risco de infecção. Também pode acontecer dor no local da injeção, isso eu senti, dói. A visão pode ficar embaçada, pode ter cãibra, pode sentir mais fraqueza, pode ter alteração de humor, ficar nervosa, enfim, pode acontecer essas coisas também. Mas como pode não acontecer? No meu caso, senti dor no local. Também acontece da não administração. Então pode ser que você chegue no hospital já com contração e tudo, mesmo prematura. Os médicos vão avaliar e vão ver se realmente vai dar para administrar essas injeções, se você vai ter 48 horas, né? Se o bebê vai ter 48 horas aí para poder ficar 48 horas ainda na barriga. Senão eles não vão administrar, tá bom? E aí os bebês vão ser monitorados na UTI neonatal. Também pode acontecer de mesmo você tomando essas injeções, os bebês eles terem que ficar na UTI neonatal dependendo do tempo que eles nascerem. Mas eles vão ter um desenvolvimento, principalmente em relação ao pulmão e aquelas outras coisas que eu falei, muito melhor, tá bom? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida você comenta aqui e compartilha esse vídeo. Pode ser útil para mais pessoas também, tá? Beijo, tchau!